Hoje é quinta-feira, dia 22 de abril de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Obrigações da Aliança. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Gênesis capítulo 18, verso 19, que diz assim: Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Você está no canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Como temos mencionado até aqui, uma aliança é estabelecida entre duas partes, aonde cada uma das partes se compromete em cumprir determinado papel dentro dessa aliança, desse acordo. A aliança de Deus para com a humanidade sempre visa a salvação, sempre visa, de alguma maneira, fazer com que o ser humano possa entender o papel que Deus tem para ele dentro do grande plano da redenção. No caso de Abrão, Deus tinha um plano grandioso para ele. Deus foi numa crescente mostrando a Abrão qual era esse plano. Deus não mostrou tudo de uma vez só quando o chamou lá de Ur dos Caldeus, lá no capítulo 11 de Gênesis. No capítulo 11 ele mencionou alguma coisa, no capítulo 12 mencionou outras, e assim por diante. No capítulo 15 outras, no capítulo 17 outras, no capítulo 18 outras, no capítulo 22 ainda outras. No decorrer de toda a vida, ele foi aprendendo, ele foi crescendo dentro daquilo que era o grande propósito de Deus para Abrão. É claro que o Senhor Deus havia se comprometido no sentido de poder fazer com que a descendência de Abrão fosse como a areia do mar, e que dele viesse o Messias, na promessa de Gênesis capítulo 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra, estava prevista a vinda do Messias. Todas as famílias da terra seriam abençoadas por um descendente do Abrão, que seria ninguém menos do que o Messias, Cristo Jesus. Entretanto, o que a Bíblia vai deixar claro aqui para a gente é que também havia um papel a ser desempenhado por aquele que havia aceitado a aliança. É provável que no primeiro momento, Abrão tenha entendido que o papel que ele teria que desempenhar seria sair de Ur dos Caldeus. Porque lá no primeiro chamado, o que Deus disse para ele foi: sai da tua casa, do meio dos seus parentes, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Talvez no primeiro momento ele tenha pensado que a parte que ele tinha que desempenhar era deixar a casa do seu pai, deixar os seus familiares. Mas, na verdade, esse era apenas o primeiro passo. Conforme Abrão foi conseguindo dar um passo após o outro, o Senhor Deus foi crescendo junto com Abraão no conhecimento do grande projeto. Aqui no capítulo 18, verso 19, o Senhor Deus mostra mais uma vez aquilo que ele esperava de Abrão. Mais um detalhe. Veja, por que Deus daria tantos filhos a Abrão? Para que Abrão fosse pai de multidões. Não. Deus queria que Abrão fosse pai de multidões. Mas para quê? Qual era o propósito? De fazer com que a família do Abrão fosse muito numerosa. Para quê? Qual era o objetivo? Agora, no capítulo 18, verso 19, ele vai dizer. É interessante que o capítulo 18, verso 19, começa com uma noção de graça. Ele vai dizer, porque eu o escolhi. O termo aqui é para poder mostrar que Abrão só era um participante da aliança por uma razão, porque na sua graça maravilhosa, Deus o havia escolhido. Deus tinha um propósito para ele. Isso é a graça de Deus, que está completamente diluída aqui no chamado de Deus. Eu e você só temos a possibilidade de ter algum tipo de esperança de que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida por uma razão. Porque Ele tomou a iniciativa e nos escolheu, apesar de quem nós somos. Apesar dos defeitos de caráter, apesar das fraquezas que temos, apesar das mancadas que a gente dá. O Abrão nessa altura já tinha dado tanta mancada com Deus. Deus mandou que ele ficasse na terra da promessa, ele fugiu lá para o Egito, nem pediu orientação de Deus. Depois mentiu por pelo menos 2 vezes que a esposa dele não era esposa, que era irmã. Quando a situação ficou complicada, ao invés de crer em Deus, ele foi lá e ouviu a esposa e pegou uma concubina para poder ter com ela um outro filho.
tantas situações, e a lista é grande, amigo. Quando você olha os pormenores da história de Abraão, você percebe quantos momentos a fé dele fraquejou. Mas agora Deus vai dizer, olha, eu te escolhi, você tem uma aliança comigo por uma razão, porque eu te escolhi, isso é graça. Mas ele vai dizer, eu quero que você compreenda o porquê que eu te escolhi, e por que eu prometi para você que você vai ser pai de nações. Para que você ordene os seus filhos e a sua casa depois de você, a fim de que eles também guardem o meu caminho e pratiquem a justiça e juízo. Deus queria que o Abraão fosse pai de nações, sabe para quê? Para que ele pudesse ensinar os filhos a poderem conhecer o Senhor e a viver única e exclusivamente para o Senhor. A razão pela qual Deus queria que ele tivesse muitos, mas muitos descendentes é para que ele fizesse um trabalho tão grandioso de ensinamento com os seus filhos. E os seus filhos ensinando aos seus filhos, e assim por diante, geração após geração, para que o conhecimento do Senhor chegasse a todas as nações da terra. Era esse o grande plano. Abraão conseguiu cumprir fielmente a sua parte no plano? Nós sabemos que não. Ele foi crescendo dentro do conhecimento do Senhor. E os descendentes dele? O Isaac, o Jacó, os 12 patriarcas, filhos de Jacó. Quando nós olhamos para a história da família do Abraão, nós percebemos que se não fosse pela graça de Deus, sendo manifestada geração após geração, o propósito do Senhor não teria conseguido alcançar o seu grande cumprimento. Mas Deus tinha um plano. É claro que para que o plano pudesse acontecer, haviam contrapartidas, mas todas essas contrapartidas eram também embebidas na graça e na misericórdia de Deus, com cada uma das gerações que se seguiram após Abraão. Eu louvo a Deus pelos planos que Ele tem para a nossa vida. E ao mesmo tempo, pela graça maravilhosa que Ele coloca à nossa disposição para que tenhamos a possibilidade de ser aquilo que Ele sonhou que fôssemos e de fazer aquilo que Ele sonhou que fizéssemos. Vamos orar pedindo para que a Sua graça nos ajude a podermos alcançar o propósito do Senhor na nossa geração e na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não apenas nos chama para um compromisso contigo, mas também estabelece propósitos, planos para cada um de nós. E nos oferece a Tua graça para que sejamos capazes de ter o poder de fazer aquilo que o Senhor espera que façamos. Ajuda-nos a podermos ser o que o Senhor sonhou que fôssemos e a fazer o que o Senhor sonhou que fizéssemos. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?